Sabe o que é isso? Uma planta. Elas renovam a energia, enfeitam os ambientes e muito mais. Mas tudo que elas têm de positivo na vida real tem de serem desejadas no entretenimento. Em tempos de BBB, a gente ouve muito sobre as pessoas que são plantas. São pessoas que não se comprometem, que estão ali fazendo figuração e que ninguém liga muito pro enredo delas. Nas novelas mexicanas, também existem muitas plantas. Quer relembrar algumas delas? PS, aqui você vai precisar mesmo relembrar, pois já foram esquecidas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Enquanto você rega uma plantinha, que tal dar uma força pro canal e já mandar logo um like, um comentário e a sua inscrição no Almanaque? Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples e gratuita de fortalecer a nossa comunidade e alcançar mais e mais corações noveleiros espalhados por aí. Numa reportagem para o site Notícias da TV, o psiquiatra Jairo Bauer definiu que o codinome planta surgiu para designar alguém que não sai do lugar enquanto os outros se movimentam. Ele ainda acrescentou que, em se tratando do game do BBB, o público acaba tendo mais empatia com alguém que se comprometia mais. Em se tratando de novela, é a mesma coisa. A gente já falou de boy tóxico, de personagens que são chatos, mas mesmo esses personagens malas são mais memoráveis que as plantas da ficção mexicana. Quer ver? O SBT está apresentando novamente A Gata, uma novela de 2014 e que foi protagonizada por Maite Perroni e Daniel Arenas. Ok, a gente já falou diversas vezes que a novela é mal escrita, mal produzida e tudo mais. Mas apesar dos pesares e doa quem doer, foi um produto de sucesso. Mas tem uma coisa que ninguém lembra, é que no começo da história existia uma vilazinha romântica para atrapalhar a vida do casal de protagonistas. Sim, estou falando da... Como é que ela chama mesmo? Brincadeira, eu fui fazer pesquisa pro programa e aí que me lembrei que a personagem da atriz Paloma Ruiz de Alba se chama Mônica em A Gata. A personagem é a eterna pretendente que espera se casar com o galã interpretado pelo Daniel Arenas. Rica, bem-nascida, enfim, chata. A personagem não tem qualquer traço interessante e nem chega propriamente a ser uma vilã. Ela simplesmente não tem graça. Só tem uma função, mas carece totalmente de personalidade. Eu vou te dizer que, além da personagem em si ser desinteressante, a interpretação da atriz Paloma Ruiz de Alba tampouco ajuda. Zero carismática, zero talentosa. Tanto que providenciaram para a história uma nova antagonista, que é interpretada pela Mônica Sanches e que é uma atriz muito mais experiente. O detalhe é que a personagem Mônica nem sai da novela, tá sempre ali. Volta e meia aparece, mas uma completa planta no enredo, esquecida no churrasco. Vou te dizer que pode ser um mal da história. No ano 2000, a Televisa produziu outra versão de A Gata. A novela se chamava Por um Beso e foi protagonizada por Natália Esperon e Vitor Noriega sob a produção de Angelinesma. E quem era a planta aqui? O próprio casal central, isso mesmo. A novela tem uma adaptação relativamente parecida, mas o perfil dos mocinhos muda um pouco, principalmente da heroína, que embora pobre, não é uma pessoa que não toma banho e veste uns farrapos como a Esmeralda. O ponto aqui é que o mocinho é tão banana e manipulável e a mocinha tão sonsa e ingênua que pouco a pouco eles foram virando plantas. Aqui eles não somem, eles seguem os principais. Mas sabe aquela novela onde você pouco liga para os protagonistas? Assim foi Por um Beso. Sim, gente, quando a planta da novela é a protagonista, a coisa fica feia. Em Sim, Pecado Concebido, de 2001, Angélica Rivera e Carlos Ponce foram o par principal da história. E Angélica Rivera vinha de uma sequência de heroínas fortes e empoderadas. Só que aqui foi bem diferente. Nessa história,
que fala sobre uma mulher que aceita participar de uma inseminação artificial para gerar um filho para a própria rival, Angélica Rivera foi uma completa planta. Bom, só por esse exemplo dá pra ver que a mocinha tá nem aí pro amor próprio. De novo, ela não sumiu, nem foi descartada pelos escritores, mas era impossível o público gostar de uma mocinha tão submissa e que simplesmente aceita ser feita de gato e sapato por todos os personagens da novela. Sabe alguém que toma um tapa e não revida? Que as pessoas decidem por ela? É tipo uma planta mesmo, você decide onde ela vai ficar na sua casa. Aí, em 2003, a Angélica Rivera foi a vilã da novela Mariana da Noite, onde Alejandra Barros foi a protagonista. A situação então se inverteu. Angélica Rivera deixou seus dias de fotossíntese para trás e agora ela era a mulher forte e poderosa outra vez, inclusive malvada. E a planta sobrou para Alejandra Barros. Essa produção do Salvador Mejía é um caso célebre da protagonista ofuscada pela vilã. Por muitas razões, Alejandra Barros estava bem mal escalada nesse personagem que representou seu debut como protagonista. Mas por ser uma história original de Délia Fiadio, a protagonista está sempre com função na história. Mas naquelas, romântica, sonhadora, ingênua, que não nota nada do que está se passando. Em resumo, planta. Talvez você recorde que num determinado ponto da história, a Mariana é dada por morta, mas ela sofreu um choque e está meio desmemoriada. Nisso se passa quase um mês, onde a Mariana é completamente insignificante para o enredo. Ou seja, a novela está se movimentando, muitas coisas acontecem, mas quando mostra a Mariana, ela permanece num estado meio de letargia. E deu pra ver que ela só aparece porque no fim das contas ela era mocinha. E era como se estivessem regando aquela plantinha para não ser esquecida de vez. O produtor Salvador Mejía, às vezes, dá umas completas vaciladas nas escolhas das protagonistas. Talvez o caso mais emblemático foi o de Mundo de Feras, uma produção de 2006, onde Edith Gonzalez e Gabi Spino atuaram juntas. Foi até um caso relativamente parecido com o de Mariana da Noite. Salvador Mejía escalou uma estrela consolidada para o papel da vilã e a mocinha ficou nas mãos de uma atriz pouco conhecida. Gabi Spino tinha sim uma carreira já, mas no México nunca havia trabalhado. E com certeza, a Mariângela de Mundo de Feras não foi o melhor personagem para ela. A personagem era uma professorinha que acabava entrando num tal mundo de feras. Mas era completamente tonta, pisada o tempo inteiro pelas vilãs. Quanto à personagem em si, a escritora Liliana Bud viu que não estava rolando e tentou reformular o perfil da mocinha no momento em que ela se descobre uma irmã bastarda da vilã. E aí ela toma um banho de loja e fica num discurso até incessante de agora estou forte, ninguém vai se aproveitar de mim. Mas sabe quando já não convencia? A planta havia criado raízes muito, mas muito fortes. E os bastidores da novela são um capítulo à parte, já que se tornou pública a rivalidade entre Gabi Spino e Edith Gonzalez, que repetia bastante na mídia que ela era a protagonista da novela, onde ela não deixa de ter razão. E aí rolou aqueles episódios clássicos de situações como essa. Em alguma cena de briga entre os personagens, uma atriz aproveita para sentar a mão de verdade na cara da outra e vice-versa. Bom, o desprestígio da Gabi Spino foi tão grande que o contrato dela para aquela produção ia acabar e decidiram acelerar as gravações da personagem. Com isso, a produção gravou várias cenas onde a Mariângela foi sequestrada e ia pingando ao longo dos capítulos. Sim, diluíram a protagonista em plena reta final da novela. Uma autêntica plantagonista. A Gabi Spino estava tão esquecida que a Televisa esqueceu de renovar o contrato de aluguel do apartamento onde a atriz estava hospedada enquanto gravava a novela. Bom, até hoje ela conta essas histórias sempre que perguntam. Mas chegou o meu momento. Em anos de Almanaque Latino, nunca surgiu um assunto para eu falar o quanto eu sempre amei uma plantinha chamada Patrícia Bracho, a cunhada interpretada por Jéssica Jurado em A Usurpadora.
Vamos combinar que a Patrícia Bracho é a verdadeira definição da pessoa que é uma planta. Tá sempre ali num canto da sala, mas não fede nem cheira. Acho que um dos grandes momentos dela como planta é num dos conselhos da família Bracho, onde a vovó Piedade sugere que os cônjuges dos netos também tenham voz e voto. E a Patrícia simplesmente se omite. Gente, além disso, A Usurpadora é uma novela de 102 capítulos e em nenhum deles a Patrícia chega a ter um enredo para chamar de seu. Digo, se você for lembrar, no especial de A Usurpadora, onde mostra que a Stephanie, personagem da Chantal Andere, sai do manicômio e tenta recuperar o filho que ficou sob os cuidados do Rodrigo e da Patrícia, a Patrícia chega a ter um fiapo de enredo dramático. Mas o especial é tão curto que você fica pensando, por que não puseram uma história para essa mulher nos 5 meses que a novela teve? Enfim, quando que você imaginou que veria a Patrícia Bracho numa miniatura do Almanaque Latino? Esse dia por fim chegou. E chegou mais do que perfeito, para dizer o quanto essa mulher foi uma planta. Bom, às vezes é o ator, às vezes é o enredo, às vezes é tanta coisa que conspira para fazer desse ou aquele personagem uma completa planta dentro de uma novela. Quero ouvir as plantas favoritas de vocês a partir de agora. Desde já, conto com seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Até o próximo programa.